Bom dia, irmãos. Mais uma vez, feliz sábado. Então, irmãos, vamos continuar o estudo. E antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por mais um sábado. Agradecidos por mais uma manhã de reunião com os irmãos, de culto, de adoração ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por esses momentos. São privilégios e oportunidades que só o Senhor nos concede. Que nós possamos fazer bom proveito de tudo isso. E que tudo isso nos edifique espiritualmente. Que Teu Santo Espírito continue atuando em nossos corações, em nossas mentes, nos ajudando a compreender, a discernir essa mensagem e a fixar em nossos corações. Também nos habilitando a viver tudo o que temos aprendido. Que nesse momento Teu Santo Espírito me capacite, me habilite para compartilhar com os irmãos essa mensagem e que também o Senhor ajude todos a poder compreender como o Senhor quer que seja compreendido. Meu Senhor eterno, que os anjos do Senhor também estejam aqui nos guardando. Que todo mal seja afastado daqui, que nada nem ninguém atrapalhe tudo isso que está ocorrendo aqui, toda essa adoração, todo esse culto ao Senhor. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar. Agora pela manhã, a gente vai encerrar o assunto da liberdade de consciência na religião e depois vamos entrar sobre a questão da união igreja e Estado. Que será a consequência da gente não obedecer e não viver essa mensagem. Porque assim como a gente entende sobre várias coisas, a sociedade ela é formada pelo quê? Pelas Então, a questão da liberdade de consciência geralmente é tratada só no que diz respeito à situação do decreto dominical. A gente geralmente só fala, é como se você pegasse o livro e já abrisse no último capítulo. Aí você não imagina o que foi que levou a isso, como que a humanidade chega a um ponto desse. Como que homens religiosos chegam a um ponto desse. Então, tudo começa com as pequenas coisas. Por isso que a gente trata do assunto da liberdade de consciência entre Deus e o homem, entre o homem e seu próximo. A nossa vida individual é a questão da igreja com os seus membros. Né? E igreja com seus membros, irmãos, eu não falo só da igreja adventista, eu falo de qualquer igreja. Porque, todos vocês sabem, quem é que vai clamar pelo decreto dominical? Quem é que mais... Assim, a gente sabe que há a influência por trás, né? Mas a voz ativa mais forte será de quem? Nos Estados Unidos? Dos protestantes. Né? São dos protestantes. Então, isso tudo, consequência. Consequência de não viverem, de não respeitarem essas coisas que nós estamos aprendendo. E nós vamos, aos pouquinhos, chegando lá no ápice de tudo. Então, o estudo de hoje, como devemos lidar com a liberdade dos outros. Aí a gente vai, do que a gente já entendeu ontem, nós iremos entender hoje melhor ainda o porquê que vai chegar a extremos, né? Veja, quando Jesus veio, tornou-se Deus conosco, Emmanuel, né? Trazendo Deus ao homem para familiarizá-lo com Deus como Salvador, o que somente ele pode ser. O homem tinha se afastado tanto de Deus, no que diz respeito ao caráter e à espiritualidade, embora ainda professasse, sendo mais direto, né, os judeus, né? Embora ainda professassem ser o povo de Deus, o próprio Jesus Cristo disse, né, com a boca eles me adoram, dizem com os lábios, com a língua diz que me ama, mas o coração estava onde? Estava longe de Deus. Então Cristo vem com a nossa natureza para trazer Deus a essa natureza, para unir o homem de novo a Deus, né? Por causa dessa separação tão grave que havia ocorrido mesmo entre o povo de Deus. Então aqui continua assim, ó. Assim, ele veio apenas com a palavra de salvação. Ao apresentá-la à humanidade sob a luz que a apresentou,
ele proclamou todo o princípio da liberdade religiosa original e eterna nestas palavras. Veja que aqui em João 12:47, Cristo dá o princípio da liberdade de consciência a um povo que já havia perdido esse princípio. Aí diz assim, ó, João 12:47. Se alguém, isso é Jesus Cristo falando, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Né? Eu não o condeno. Tem outras traduções que diz. Então isso é Jesus Cristo falando. Agora existem razões para isso, e aí você se pergunta, sim, mas quem então vai julgar o ser humano? Nós vamos estudar isso. Mas ele mesmo, Cristo como homem ali, deu exemplo à humanidade de que ele como homem, e assim um homem deveria fazer, se outra pessoa não acreditasse na mensagem dele, ele não condenava a pessoa. Ele não julgava ela. Vamos continuar. E embora isso seja exatamente como está citado acima, ainda assim, há quem se declare cristão e não consiga acreditar que isso está escrito. Tem gente que realmente não acredita que é assim. Até abrir a própria Bíblia e ler, descobrindo que é exatamente isso que está escrito. Mesmo assim, dificilmente acreditam que isso esteja correto. E aí tem a classe de pessoas que dizem assim, ó, não imaginava ser assim, pensei que deveria ser assim. Aí essa é a interpretação de algumas pessoas, principalmente daqueles que não estudam a Bíblia e ficam somente com a palavra dos seus líderes, né? Daqueles que lhe ministram a palavra. Algumas pessoas pensam assim, ó, se alguém ouvir, elas interpretam aquilo que Jesus Cristo disse, né? Se alguém ouvir a minha palavra e crer, eu não o julgo. Assim seria muito fácil, né? Aí a pessoa vai e ainda pensa assim, ó, e se não crer, então seria julgado e punido por isso. E assim, mesmo quando a gente não fala isso em palavras, mas muitas vezes nossas atitudes falam mais alto. Veja, aqui é espírito de profecia. Isso está cuidado de Deus. É um texto do espírito de profecia. Se Jesus Cristo mesmo disse que não julga quem não crê, quem não aceita a mensagem dele, o que dirá de nós? Veja o que o Espírito de Profecia diz para a gente. Deus não quer que nos assentemos na cadeira de juiz e nos julguemos uns aos outros. Quando virmos erros nos outros, lembremos-nos, isso aqui é importante, lembremos-nos de que nós temos faltas, erros também, né? E olha o que ela diz aqui, ó, talvez mais graves à vista de Deus do que aquela que condenamos em nosso irmão. Isso pode acontecer. Em vez de publicar seus defeitos, os defeitos do irmão, peçamos a Deus que o abençoe e o ajude a vencê-los. Cristo aprovará tal espírito e ação e abrirá o caminho para falardes uma palavra de sabedoria que comunicará força e auxílio ao fraco na fé. E aí ela continua, a obra de nos animarmos uns aos outros na prática da santíssima fé é obra abençoada. Mas é cheia de amargura e tristeza a obra de demolir. Cristo identifica-se com os seus filhos sofredores, pois diz, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim, ou seja, quando fazemos mal a alguém, estamos fazendo mal ao próprio Jesus Cristo. Cada coração tem suas mágoas e decepções, e cada um de nós sabe muito bem disso. E devemos procurar aliviar as cargas um dos outros, não jogar carga um no outro. Muitas vezes nós gostamos mais de lançar carga. Lembra o que é que Jesus Cristo falou dos fariseus? Disse que eles lançavam fardos nos judeus, né? Coisas que eles não tinham coragem de carregar e de nem mover com um dedo. Mas para os outros, eles queriam que os outros fizessem. Então aqui diz, e devemos procurar aliviar as cargas uns dos outros, manifestando o amor de Jesus aos que nos rodeiam. Se nossa conversação fosse acerca do céu e nas coisas celestiais, o falar mal logo deixaria de exercer sobre nós qualquer atração. Em vez de descobrir falta nos outros, olha que importante, critiquemos a nós mesmos. Ou seja,
Por que acontece da gente encontrar, descobrir muitas faltas nos outros? Porque a gente não quer fazer isso conosco. Nós não gostamos, porque não é bom. Não é agradável. O nosso eu não gosta disso. E aí a gente direciona para outros e não para nós mesmos. Cada um de nós deve dirigir-se à pergunta: está meu coração reto perante Deus? Porventura meu procedimento glorificará meu Pai que está no céu? Se tendes acariciado um espírito errado, seja ele banido de nossa vida. É dever vosso erradicar do coração tudo que seja de natureza corrupta. Toda raiz de amargura deve ser arrancada, a fim de que outros não se contaminem com sua malfazeja influência. Não permitais que uma só planta venenosa permaneça no solo de vosso coração. Destruí-a nesta mesma hora, e plantai em seu lugar a planta do amor. Seja Jesus colocado em lugar especial do coração, porque só Ele consegue fazer isso em nós. Porque isso é antinatural para a gente. Nós não temos força e capacidade para viver isso na prática. Somos totalmente dependentes de Cristo para que isso se realize em nossas vidas. Vamos continuar. Deus colocou sua palavra neste mundo para ser crida, para que todos acreditem nela, cresçam e aceitem e viver. Ele anseia e espera com toda a paciência que as pessoas acreditem nela. E quando Ele nos dá essa palavra para apresentarmos às pessoas, para que elas creiam nela, no primeiro contato que elas decidem não acreditar, e então as tratamos de modo a ofendê-las, estamos com essa atitude impedindo exatamente o que fomos enviados a fazer. Isso aqui é interessante, porque quando a gente dá estudo a alguém, quando a gente vai aconselhar, ensinar alguma coisa a alguém, dar uma lição de moral, se a gente vai ver daqui a pouco os textos, como eu falei ontem, qual é o espírito, com qual espírito nós devemos lidar com as pessoas. Se a gente, por exemplo, você ensina algo a alguém pela palavra, existem duas situações que podem acontecer. Se você ensinar com o espírito correto, com a conduta correta, com paciência, com educação, com respeito, lidando com a pessoa com cuidado, tratando ela bem, sendo gentil com ela, e você simplesmente só transmite a mensagem e com muita oração pedindo a Deus para que você também saiba o que primeiro ensinar àquela pessoa, porque lembra do princípio que Jesus Cristo mesmo estabeleceu. Ele disse assim: eu queria falar mais coisas para vocês, mas eu sei que vocês não podem suportar agora. Então, às vezes, a gente também tem que aprender, é por isso que a gente tem que chegar mais primeiramente na amizade com as pessoas, do que já chegar nelas querendo doutrinar elas. Porque você tem que conhecer o estado de espírito dela, até onde é possível, a situação da vida dela, a bagagem da vida dela, para que então você possa saber por onde começar. Porque às vezes você começa pela informação errada e já fecha as portas. Aquela pessoa ali você já não consegue mais trabalhar com ela. E aí, se você fizer as coisas da maneira certa, como a gente vai ver daqui a pouco, vários textos do Espírito de Profecia de como a gente deve fazer, e ela se ofender com a mensagem, depois de seguir todos os passos certos, a culpa é dela. Você fez sua parte. E se você fez da maneira certa, no Espírito de Cristo, ela é culpada por se ofender com a mensagem. Você não ofendeu ela. De fato, você tratou ela muito bem. Então ela se ofendeu com a mensagem. Então é ela e Deus. Aí é uma coisa. Agora, o que ele falou aqui é quando nós lidamos com as pessoas, apresentamos a mensagem e ela recua, ela não quer acreditar, e você começa a ser rígido com ela. Começa a perder a paciência com ela. Começa a ser grosseiro com ela. E começa a querer debater e entrar numa situação de querer forçar a pessoa a aceitar aquilo que você está apresentando a ela. Aí, parcela da culpa, talvez muito grande, vai ser sua, dela se ofender. Se você começar a ofendê-la desnecessariamente, então
você vai estar impedindo exatamente o que fomos enviados a fazer, que é evangelizar a pessoa. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos a capacidade de respeitar o direito de escolha da pessoa. Às vezes não respeitamos o tempo de assimilação da pessoa. Cada pessoa tem um tempo de assimilação. Tem pessoas que demoram mais para assimilar uma mensagem, mais para assimilar uma certa informação. E tem pessoas que elas precisam de espaço, de tempo, para orar, para ponderar, para que então ela possa ali tomar as decisões dela com Deus. E muitas vezes, quando a gente força contra isso, a gente estraga a missão que Deus nos deu. E aí continua dizendo assim, quando o homem escolhe não acreditar na mensagem, na palavra de Deus, e eu tomo uma atitude em relação a ele que o ofende, estou fazendo com que ele passe a não querer acreditar nela. Então eu mesmo acabo fazendo com que a pessoa se torne menos propícia a acreditar na palavra. Então, eu me considero muitas vezes uma pessoa que é um missionário, um evangelista, alguém que dá estudo bíblico, mas por não saber abordar, porque existe a questão da abordagem, eu acabo anulando a própria verdade no coração daquela pessoa. E aí diz assim, ó, de fato, ele estará menos inclinado, essa pessoa que às vezes a gente pode estar ofendendo ela por não saber respeitar e lidar com a pessoa e abordar. Ela estará menos inclinado a acreditar e menos disposto a obedecer e seguir o caminho certo do que se nunca tivesse me ouvido. Isso é muito sério. Muitas vezes seria melhor eu nunca ter aberto minha boca para alguém, nunca ter tentado evangelizar alguém. Pode falar. Em relação ao juízo, uma pessoa mesmo que é mesmo goela abaixo da pessoa e tal, como que fica assim em relação a tanto a pessoa que foi tentada evangelizar quanto o indivíduo obreiro? No juízo final, a gente vai ver isso no próximo estudo. Viu? A gente vai falar sobre essas questões aí e a questão do julgamento final de cada pessoa. E ainda nesse estudo a gente vai ver algumas coisas sobre isso. Mas aqui a gente entende, por exemplo, o caso do Guilherme Miller. Vocês sabem que Guilherme Miller chegou a ouvir sobre o sábado. Tem um texto de Ellen White falando sobre isso. E é dito que a influência de alguns amigos dele fez com que ele ficasse confuso e outro fator foi a pessoa que apresentou a mensagem do sábado a ele. Ela disse que não foi apresentado de uma maneira boa. Não foi suficiente. Houve ali um pouco de mais detalhes ou de firmeza em quem apresentou o sábado ao Guilherme Miller. E ela disse que isso fez com que não surtisse efeito na aceitação deles com relação ao sábado. Mas ele morreu perdido? Não. Tem até um anjo, né, guardando. Então, aqui finaliza assim, ó, e com essa atitude anulo o próprio objetivo para o qual fui enviado ao mundo. Mas fato é, né, que todos saberão a verdade. Mas, de fato, quando a verdade é apresentada pelo instrumento errado, por mais que seja verdade, mas a abordagem, a maneira como foi apresentada pelo indivíduo e como ele lidou com quem ele apresentou, pode anular. E a culpa maior fica em quem está abordando da maneira errada. Vamos lá. Aos que pecam, vamos agora trabalhar nessa questão aqui. Paulo falando a Timóteo. 1 Timóteo 5. E a gente vai trabalhar essas questões agora com vários textos do Espírito de Profecia. São muito importantes esses textos. Aos que pecam, né, orientação divina, repreende-os diante de todos, para que também os outros temam. Rogo-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que guarde estas coisas, sem dar preferência a um ou a outro. Nada façais com parcialidade. Você vê o finalzinho da orientação divina. Cuidado com partidarismo. Cuidado com preferência. Muitas vezes a gente trata alguém que a gente tem mais afinidade, a pessoa está errada. A pessoa está errada. Às vezes mais errada. Vamos dizer que tem duas pessoas numa situação. As duas estão num suposto pecado, em um suposto erro.
Só que uma delas foi a que tem mais culpa. A que causou a situação, agravou a situação. A outra acabou ali pagando o pato junto. E muitas vezes, porque a gente prefere mais aquela pessoa, a gente tem mais afinidade com aquela que entendemos o caso, que ela está mais errada do que a outra, mas aí a gente vai e direciona a reprovação mais intensa para a outra que muitas vezes não tinha tanta culpa. E porque a gente gosta mais daquela outra pessoa, tem mais afinidade com ela, a gente alivia. E aí Paulo está dizendo aqui, não faça isso. Agora, ele está dizendo, repreende-os diante de todos. Ok. E aí a gente fica com esses textos aqui, e desde que a gente aprendeu a verdade presente, a gente pega essas coisas e sai dando pancada para tudo que é lado. Indiscriminadamente, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Ainda para Timóteo, só que na segunda carta de Paulo a ele, Paulo disse assim, ó, rogo-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, ser oportuno a tempo e fora de tempo. Aí Paulo diz, ó, de novo para Timóteo, reprova, repreende, exorta. Agora, como? Com toda longanimidade, a mesma que só Deus pode dar ao homem, né? Que o homem não tem isso. E doutrina. Ok. E aí a gente se foca mais na questão da reprovação, repreensão e doutrina. E parece que a parte da longanimidade se apaga. Na hora que eu acho que a pessoa vai ler longanimidade, a pessoa fecha o olho e pula para a doutrina. Ok. Deus está dizendo que tem que existir repreensão e reprovação, exortação entre o povo de Deus? Sim, tem. Agora, esses textos não tinham, nas outras vezes que eu passei esses estudos sobre liberdade religiosa, eu ainda não tinha estudado isso mais a fundo. E graças a Deus, através de outro livro que nós iremos publicar, que lá ainda está sendo diagramado, esses textos estão lá. E aí eu uni essas informações à liberdade religiosa. Isso está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1. Ó. Essa página aí é a mesma página do site do aplicativo. Olha só. Ok, muitos de nós têm um senso de justiça própria muito elevado. E gosta muito de reprovar, de exortar e de querer dar lição de moral e de corrigir os outros. E usa esses textos, inclusive, que eu li de Paulo. Porque, de fato, Deus está orientando que seja feito. Mas Deus nunca orientou para que fosse feito de todo jeito. E não é qualquer pessoa que está apta a fazer isso. Vamos ver com que espírito e quem são os que estão aptos a reprovar e a exortar, seja lá quem for ou a igreja. Olha como deve ser. E aí você examine a si mesmo se você tem tudo isso. Com terna compaixão, o irmão deve lidar com o irmão. Primeiro ponto, terna compaixão. Se você não tem isso, e com imparcialidade, principalmente com aqueles que você não tem muita afinidade. Olha o outro detalhe aqui. São vários aspectos. Com delicadeza, não com rigidez, não com ignorância, não com impaciência. Com delicadeza, ele deve lidar com os sentimentos alheios, de todos. É o trabalho mais agradável e importante que já foi feito para tocar nos erros de alguém. Olha que interessante isso. Então, muitas vezes, ou melhor, sendo bem direto para vocês aqui, se não temos isso aqui para lidar com os erros dos outros, o silêncio é o quê? É ouro. É melhor você ficar em casa. É melhor você ficar calado. Porque você pode estar fazendo um desserviço a Deus e ao Evangelho. Mesmo que você esteja com a verdade, mas o problema não está na verdade, o problema está em você. Em como você aborda as pessoas. Como você lida com elas. Principalmente individualmente. Vamos continuar. Ela continua dizendo aqui, ó. Ele deve fazer isso com a mais profunda
humildade. Agora preste atenção nesse detalhe, ó. Considerando sua própria fraqueza, para que não seja também tentado. Porque muitas vezes o indivíduo não considera que ali, na situação, ele vai cair junto. E talvez pior. E muitas vezes ele disfarça, mas lá dentro muita coisa ruim está sendo maquinada. Então, considerando sua própria fraqueza, você não deve considerar a sua fraqueza do outro. Quando nós somos prepotentes e autoexaltados, né? Aí é difícil da gente considerar a nossa própria fraqueza. A gente nunca se acha que somos passivos de cair pior do que aquele que a gente está reprovando. Olha o que ela continua dizendo. Jesus disse, amem uns aos outros como eu vos amei. Agora, irmãos, essa parte aqui, ela é tremenda. Preste atenção nisso. Você já se perguntou se estaria disposto a dar a vida para salvar um irmão que errou? Vamos diminuir. Vamos pegar mais leve. Muitas vezes a gente não está nem disposto nem a sacrificar recurso, nem a sacrificar a nossa zona de conforto, nosso tempo, nossas opiniões, nem a sacrificar, muitas vezes, qualquer outra coisa. O que dirá sacrificar a própria vida para salvar um irmão? Aí a gente olha para Jesus Cristo reprovando, né, os fariseus. E se você parar para pensar, as reprovações mais intensas de Jesus eram para os homens que tinham muita responsabilidade, muito conhecimento e se achavam muito sobre os outros leigos, né, que eram a liderança judaica. E mesmo aquelas repreensões de Jesus Cristo, né, chamando raça de víbora, essas coisas, Ellen White disse que sempre ele estava com lágrimas ali, com muita tristeza. E ele morreu por eles. Sofreu. Quando batiam nele, ele revidava? Não. Quando ofendiam ele, ele nunca revidava. Muitas vezes ele preferia ficar calado. Mas a gente tem essa seríssima dificuldade. Então, se você não está disposto... Irmãos, esses são critérios, condições para que alguém esteja apto diante de Deus. Você pode se achar, mas diante de Deus, para alguém estar apto a ser usado por Ele para aconselhar, exortar, reprovar, orientar alguém, ela tem que estar nessas condições aqui. Já se perguntou se estaria disposto a dar a vida para salvar um irmão que errou? E aí ela continua. Se você tem essa disposição, pode se aproximar dele e tocar seu coração. Você é a pessoa certa para visitá-lo. E o contrário, se a pessoa não tem essa disposição, finalizaria assim, ó, você é a pessoa errada para visitá-lo. Mas olha como ela finaliza. Mas é lamentável que muitos que professam ser irmãos não estejam dispostos a sacrificar suas opiniões ou julgamento para salvar um irmão. Aqui, Ellen White de novo, Testemunhos para a Igreja, volume 3. Depois, irmãos, se vocês quiserem, eu passo para vocês, viu, os PowerPoint. Aí vocês podem pegar os textos, caso prefiram. Olha o que ela vai dizer. Frequentemente, a verdade e os fatos devem ser ditos claramente aos que erram, para que vejam e sintam seu erro. Veja o equilíbrio de Deus. Um equilíbrio que só Deus, irmãos, pode nos dar. A fim de que possam se reformar. Agora veja o mas. Mas isso deve ser feito sempre com ternura piedosa, não com dureza e severidade. Considerando, veja, é um outro texto. O primeiro foi Testemunhos para a Igreja, volume 1. Se você pegar a coleção Testemunhos para a Igreja, os novos volumes, ali são épocas. É uma cronologia de anos. Então, lá em Testemunhos para a Igreja, volume 1, foi um período bem para trás dessa mensagem que ela escreveu aqui. E ela repete de novo a informação. Ó, considerando a sua própria fraqueza,
para que não seja tentado também. Quando o culpado vê e reconhece seu erro, em vez de entristecê-lo a ponto de deixá-lo pior, você deve consolá-lo. Então nós devemos ter cuidado para não piorar a situação da pessoa. No sermão de Cristo no monte, ele disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que quem tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Nosso Salvador reprovou o julgamento o quê? Precipitado. Sem considerar muito, sem ponderar, sem orar muito, sem pensar melhor, se preparar melhor. E aí ela diz assim, ó, texto da Bíblia, né? Por que vês o argueiro que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu olho? E olha como ela finaliza. Muitas vezes, embora alguém seja rápido em discernir os erros de seus irmãos, ele mesmo pode ter falhas maiores. Mas está como? Está cego para elas. Então, muitas vezes a gente consegue enxergar rapidamente um defeito no outro irmão, ou seja lá quem for. Mas podemos ter coisas piores, falhas e defeitos piores em nós mesmos. E por isso que ela diz cuidado, porque a gente pode ser tentado também nessa situação. Olha o que ela diz aqui, ó. Se o coração não estiver cheio de paz e amor, e essa paz e amor é somente a que vem de Deus. E não é uma questão só de sentimentalismo, mas é uma questão espiritual, moral e racional também. Se não tiver isso, olha o que ela vai dizer aqui, ó. Ninguém, quem é ninguém, irmãos? Pode fazer a obra de reprovação e aconselhamento da maneira como Cristo faria. Então, por que muitas vezes muitas pessoas saem da igreja? Muitas pessoas saem do caminho. Isso principalmente em pessoas com mais idade para lidar com os de menos idade, com os jovens. A impaciência que muitas vezes nós lidamos, o julgamento, muitas vezes forçando. Por exemplo, eu estava passando essa mensagem numa live e a irmã, no final da live, ela deu um testemunho, né? Muito triste o testemunho dela, sobre a filha dela. Ela não conhecia essa mensagem. Ela disse, irmão, tem um departamento da igreja que fala sobre liberdade religiosa, mas por que não prega assim? Porque tanta coisa deveria ter sido evitada. Tanta coisa seria evitada. Por anos ela disse assim, ó, até a filha dela se tornar de maior. Por anos eu forcei minha filha a fazer certas coisas. E eu forçava ela, obrigava ela, dizia a ela que se ela não fizesse, Deus ficaria triste com ela, iria ser queimada no lago de fogo. Que se não fizesse, ela ia ficar... A mãe dizendo para a filha, eu vou ficar chateada, os irmãos também. E ela disse que muitas vezes fazia uma coisa aqui, outra ali na igreja, assim, só por fazer. Só por obrigação, com raiva, triste, porque ela não queria fazer aquilo, porque não era ensinado a ela da maneira certa. Era só imposto, mas não, muitas coisas ficavam sem explicação. E ela disse à mãe dela que muitas vezes a consciência dela com Deus era tão carregada. Por quê? Porque ela tinha uma voz muito bonita, essa moça. A mãe dela fala, né? E aí ela disse que ia cantar, muitas vezes com raiva, com mágoa no coração. E ela disse que chorava quando chegava em casa, muito pedindo perdão a Deus. Porque ela disse que embora amasse Deus, mas as pessoas não sabiam pedir as coisas a ela. E ela muitas vezes ia ali, ao invés de estar adorando a Deus de coração, com alegria, estava com raiva. Quando essa menina se tornou de maior, ela já vinha trabalhando já, né? Ela tinha um trabalho dela e vinha juntando. Não dizia a mãe. Quando ela se tornou de maior, a mãe até disse, quando você só sai da minha casa quando você se tornar de maior. Quando ela fez 18, ela já tinha juntado um bom dinheiro, ela foi embora, saiu da igreja, saiu da casa da mãe, saiu dos caminhos de Deus. E ela passou na cara da mãe dela.
Ela disse, tudo isso é culpa de você. É sua culpa. Porque nunca me ajudou a fazer as coisas por amor. Sempre me obrigou. Sempre me impôs. Nunca me perguntava, nunca me pedia. Era impondo. E aí a mãe dela chorou muito. Tem mais detalhes, né? E aí você pode dizer, é adolescente, não sei o quê. E sempre a gente coloca a culpa no outro, né? A gente sempre coloca a culpa em quem sai da igreja. Ali é o condenado. Né? Só ele está errado. Ellen White tem um texto que diz assim, acho que vocês já leram, se não me engano está em Testemunhos para a Igreja, volume 6. Diz assim, eu vou parafrasear, irmãos. Deus não trai mais pessoas para a verdade por causa de duas classes de pessoas. Alguns que não são convertidos, que estão na igreja, essa é uma classe, e de outros que já se converteram, já foram convertidos, mas retrocederam, mas ainda estão na igreja. E aí Deus disse que se trouxesse pessoas, elas seriam desencaminhadas por essas pessoas. E por isso que Deus muitas vezes retarda. Ele não permite que, mas está trabalhando com pessoas. Porque nós muitas vezes mais desencaminhamos as pessoas do que encaminhamos elas a Cristo. Então está aí o princípio. De tudo que a gente leu até agora, se não tivermos essas coisas, não estamos aptos para reprovar ou aconselhar pessoas. Gálatas 6 diz assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em algum erro, vós que sois espirituais, aos que são espirituais, aí você tem que avaliar seu coração com Deus, né? Restaurai-o com espírito de quê? Mansidão. Lembra que Ellen White disse, não é para reprovar com severidade e dureza, como frequentemente a gente faz. E muitas vezes com frieza, né? Olha, perceba que a informação de Paulo aqui é parecido com o que Ellen White diz, ó. Tendo cuidado de vós mesmos, para que não sejais também tentados. Igual que Ellen White fala. Carreguem as cargas uns dos outros, e assim fazendo, cumprireis a lei de Cristo. Isso é importante. Porque aqui, veja, que a Bíblia já estabelece como lidar com aqueles que estão em erro, com aqueles que são mais fracos na fé. Então, tudo isso é princípio. E muitas vezes nós desrespeitamos a liberdade de escolha dos outros porque não sabemos agir dessa forma, porque não temos a justiça de Cristo, o fruto do Espírito, sendo produzido em nós. Aqui é espírito de profecia. Diz assim, olha o conselho, não se esforce demais para moldar seus irmãos. Se perceber que eles não atendem às exigências da palavra de Deus, não os condene, porque o próprio Jesus Cristo não fez isso. Então, muitas vezes, a pessoa se empolga demais com a mensagem e quer apresentar a todo mundo, e quando as pessoas não aceitam, a nossa tendência é se ofender, né? É se vitimizar. Se vitimizar. E aí a gente se ofende e diz que está sendo perseguido, isso e aquilo, mas a gente tem que aprender de que se a pessoa não atende, se ela não concorda com tudo, respeite. Continue tratando ela do mesmo jeito. Inclusive, talvez você esteja equivocado no que você está ensinando ou aprendendo. E se você estiver certo e ela errada, talvez uma hora Deus ajude ela. E Deus pode até lhe usar para ajudar ela se você se submeter a Deus da maneira certa. E aí diz assim, ó, se eles o provocarem, não os retalie. Quando forem ditas coisas que possam irritá-lo, não se preocupe, pois você vê muitas coisas que parecem erradas nos outros e quer corrigir esses erros. Isso é importante. Às vezes não está errado. Às vezes o erro está na nossa imaginação e a gente lança o erro sobre o outro. E às vezes a gente condena, diz que o outro não tem fé, que é incrédulo, que é apóstata e etc. Você começa a trabalhar com suas próprias forças para uma reforma, mas não faz da maneira correta. Aqui é a velha questão do legalismo, né?
É o homem tentando salvar a si mesmo e tentando salvar os outros, da sua maneira. E aí ela continua. Você deve trabalhar pelos que estão errados, tendo um coração subjugado e abrandado pelo Espírito de Deus. Critério, né? E deixar que o Senhor trabalhe por meio de você, que é o quê? Apenas o instrumento. Coloque seu fardo sobre Jesus. Você sente que o Senhor deve assumir o caso em que Satanás está lutando para dominar alguma alma. Mas você deve fazer o que puder com humildade e mansidão. E deixar nas mãos de Deus o trabalho emaranhado e as questões complicadas. Existem coisas que estão além da nossa capacidade de sabedoria. E às vezes a gente acha que pode lidar com aquilo ali e resolver aquilo ali. E o que é que acontece? O negócio já está emaranhado, a gente emaranha mais ainda. Pode falar. Como a gente pode adequar essa mensagem numa mensagem importante para os nossos dias? A mensagem também da irmã White em relação àquela que não podemos ter uma mensagem frouxa, né? E, assim, a questão da... A gente tem que ter longanimidade, mansidão, mas, assim, como acoplar tudo em relação à questão de urgência, porque às vezes a gente dá a mensagem, né? Que assim, tem que aceitar porque o tempo está passando e tal. Como que a gente pode acoplar tudo? Essa mensagem assim? Vamos falar. O irmão ia falar? Esse testemunho para a igreja, no 32. Esse aqui ele não está publicado em português. Existe uma série de Ellen White, no Centro White, que é por número. Número 1, número 2, número 3, a gente tem vários testemunhos para a igreja. Foi antes de haver eles juntarem e formarem os novos volumes. Então, de acordo com o que o irmão perguntou, nós vamos ler alguns textos logo. Porque vocês viram e lemos que a mensagem tem que ser dada. A verdade tem que ser falada. A exortação tem que ser dada. A questão é, com que espírito? Com tudo isso que a gente está lendo aqui. A gente vai ler, já eu vou ler algumas coisas sobre quem deve fazer a obra, o homem ou a mensagem. Vamos lá. Veja o que ela diz aqui, ó. Siga as orientações da palavra de Deus e deixe o resultado aonde? Nas mãos da sabedoria divina. Então dê a mensagem, exorte, ensine, mas cuidado para não querer forçar o resultado. Por exemplo, eu sempre me lembro quando eu era do mundo. Eu já fui do mundo, eu era ateu, eu era roqueiro. E eu comprei uma guitarra, comprei uns aparelhos lá que se chama pedais, para dar efeito nas guitarras. E eu já queria, meu pai tinha um amigo que ele é professor de guitarra, e meu pai conseguiu com ele aulas de graça. Mas eu já queria tocar igual aqueles guitarristas que eu via tocando, solando, fazendo aquelas escalas lá. Eu já queria que fosse de imediato. Queria logo. E aí, o homem, quando foi me ensinar, começou a me ensinar aquela coisinha bem simplesinha, bem início mesmo. Aí eu ficava muito angustiado com aquilo ali. Aí depois de um tempo eu desisti. Eu disse, não, pai, não quero não, é muito chato. É muito chato, eu quero logo tocar. Então, eu acabei perdendo a oportunidade. Graças a Deus, né? Porque poderia ter me tornado... Porque eu amava isso. Eu era muito fissurado em guitarra e eu tinha minha guitarra. Eu tinha uma guitarra e tinha um baixo. E graças a Deus por isso. Mas veja, mundanamente falando, na época eu perdi a oportunidade, porque o guitarrista que ensinava era um professor que cobrava caro e tocava muito, né? Ele até tocava para a igreja católica. Ele era guitarrista e violonista de uma igreja grande lá da cidade. Mas eu não tive paciência. Eu queria já o quê? Eu já queria o resultado final. Eu não queria passar pelo processo bem lento, bem delicado, bem simplesinho, ficar ali dedo por dedo e fazendo aquela coisa lenta. Eu já queria aplicando isso para a nossa vida espiritual, muitas vezes a gente já quer o resultado final. Já quer ver a pessoa já convertida, já quer ver a coisa, já quer ver o circo pegar fogo e já quer tudo logo.
E aí a gente esquece que Jesus Cristo disse que quem for fiel no pouco, a gente já quer ser fiel logo no muito, passa por cima do pouco, deixa o pouco para lá, e aí logo a gente anula aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque a gente quer logo as coisas grandes. Não tem paciência. Então ela diz aqui, ó, depois de fazer tudo o que puder para salvar o seu irmão, lembrando, com o Espírito de Cristo, com tudo aquilo ali que a gente leu, e se você não tiver aquilo ali, não vai dar certo. Ela diz assim, ó, pare de se preocupar e se ocupe com calma de outras tarefas urgentes. O assunto não é mais seu, mas de Deus. Esses textos aí pouco são mencionados. Talvez por não conhecer, e talvez se a gente tivesse se deparado com isso, a gente muitas vezes não gosta dessas coisas. Esse aqui não estava, mas os outros lá estavam. No testemunhos para esses anteriores aqui, ó. Esse não. Mas esse aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 3, tem outro Testemunhos para a Igreja, volume 1. Mas esse aqui não está. Mas agora a gente já está lendo, já está sabendo. Veja, esse aqui também é um do que não está em português. E às vezes eu fico me perguntando por que essas coisas não foram traduzidas, né? Olha o que ela diz aqui. Se uma pessoa estiver no erro, seja ainda mais gentil com ela. Se você não for cortês, poderá o quê? Afastá-la de Cristo. Então você percebe o equilíbrio? A verdade ela tem que ser dita sem omissão. Tem que ser dita. Claro que a gente também tem que saber por onde começar. Como começar. Por isso que temos que conhecer e conquistar a primeira pessoa. E a confiança dela. A amizade e tudo. Ou até mesmo, por exemplo, sempre que a gente vai pregar em um lugar, alguma coisa, quando eu sei que são irmãos que já vêm fazendo esses estudos, que nem vocês aqui e tudo, eu não pergunto. Mas quando é um lugar que eu nunca fui, não sei nem quem são as pessoas, não sei se eles conhecem, não sei o que é que eles conhecem, mas de repente eles nos chamam, aí a gente vai sondando aquelas pessoas que nos chamam. Olha, o pessoal daí conhece isso, conhece esse assunto. O que é que eles pensam sobre isso, sobre aquilo? Porque a gente vai estudando para saber como vai tratar, que mensagem vai levar. Porque nem toda mensagem vai ser fácil. Vai ser a melhor mensagem para chegar pela primeira vez naquele grupo de pessoas ou naquela pessoa. Então ela continua dizendo assim, ó, que cada palavra que você disser, até mesmo o tom da sua voz, expresse interesse e simpatia pelas almas em perigo. Veja, tá vendo? Porque a gente não tem esse conhecimento, e aí a gente pega a verdade e a gente vai lidar com a verdade com o nosso caráter, com o nosso temperamento. Por mais que muitas vezes estejamos mesmo com a verdade, com o entendimento correto. E aí ela diz assim, ó, se você for duro, denunciador e impaciente com elas, estará trabalhando para quem? Tá vendo? Você estará abrindo uma porta de tentação para quem? Para elas. E Satanás, olha que interessante isso, irmãos. É interessante os detalhes, né? E Satanás o apresentará você que está abordando a pessoa da maneira errada, vai apresentar a ela, vai colocar na mente dela como alguém que não conhece a Jesus. E aí, olha o que diz aqui, ó. Elas pensarão que o próprio caminho delas é o certo e que são melhores do que você. Aí Ellen White finaliza. Como então você pode ganhar os que se desviam? É a pergunta. Se você errar nessas coisas aqui. Porque, de fato, a pessoa vai olhar assim, ó. Vem me repreender, vem me dar lição de moral, mas faz isso, faz aquilo. Né? Muitas vezes o indivíduo ele pode estar assim, bem estrito nas reformas, mas é impaciente, é duro, é rígido, é grosseiro, não sabe lidar, é desrespeitoso. Então tudo isso conta. Veja, Ellen White, aqui Testemunhos para a Igreja, volume 1. Devemos sempre ter em mente que somos todos mortais que o quê?
que erram. E que Cristo tem muita piedade de nossa fraqueza e nos ama. Ainda que o quê? Que erremos. Isso não é, irmãos, para passar a mão no pecado, para nos acomodar no pecado, não. Mas é isso. O amor dele não muda, como a gente leu ontem. Não muda. Se Deus nos tratasse como frequentemente tratamos uns aos outros, o que é que aconteceria? Esse é um dos nossos maiores perigos, é onde nós mais caímos, né? É onde nós mais temos dificuldade. Embora os ministros preguem a verdade clara e cortante, olha, esse aqui já ajuda a entender um pouco do que o irmão falou. Embora os ministros preguem a verdade clara e cortante, a verdade pura, sem suavizar, sem omissão, eles devem permitir que a verdade faça o quê? Ela está tratando de maneira simbólica, porque simbolicamente a palavra de Deus ela é tratada como qual instrumento? Uma espada, né? E de 2 gumes. E o que é que ela faz quando entra? Sai rasgando tudo, né? Então, ela está dizendo, a palavra já faz isso. Esse é o poder da palavra. Né? E ela diz assim, ó, eles devem permitir que a verdade faça o corte e o acabamento. E o que mais? E não que eles mesmos o façam. Às vezes o indivíduo força o corte e dá o corte no lugar errado. Já pensou uma cirurgia? Eu já vi já. Acho que vocês já viram, né? Depois desse negócio da internet, tanta informação, vira e volta a gente vê caso de cirurgia que foi no lugar errado. Eu já vi um caso de uma pessoa que foi cirurgiar um joelho, o médico cirurgiou o outro. O problema estava no joelho, ele abriu o outro joelho, não tinha nada no outro joelho. Aí depois do problema todo, aí teve que abrir, o homem ficou com os 2 joelhos. Por quê? Falta de atenção, né? Sabe-se lá por quê. Mas é isso. A gente muitas vezes está indo achando que o problema é uma coisa e a nossa visão limitada está enxergando um erro, mas existe uma outra coisa por trás. Existe uma raiz para cada problema. E essa raiz só quem consegue descobrir? Deus. Aí ela diz assim, ó, ainda nesse texto. Eles devem colocar o machado, as verdades da palavra de Deus, na raiz da árvore e algo será realizado. Transmita o testemunho exatamente como ele se encontra na palavra de Deus. Sem dúvidas. Agora, como? Com o coração cheio das influências aquecedoras e vivificantes de seu espírito. Tudo com ternura, ansiando pelas almas. E a obra entre o povo de Deus será o quê? Será eficaz. Vamos entrar agora na parte final do estudo. Nesse aqui, né? Ainda temos um outro estudo depois desse sobre liberdade. No próximo estudo, irmãos, nós vamos estudar sobre o mau uso da liberdade e as suas consequências. Né? Ellen White, falando, ó o livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto rapidamente. Porque eu acredito que muitos de vocês já conhecem muito bem sobre a reforma de saúde. Agora, será que aplicamos a reforma de saúde como ela? Vamos aprender com a profetisa, na prática, como ela lida com a reforma de saúde no que diz respeito à consciência dos outros. Esse texto é tremendo. Eu fico até surpreso porque, geralmente, quem apresenta o assunto da reforma de saúde já leu esse livro. Já leu esse livro? É uma das maiores referências sobre reforma de saúde. Mas eu fico surpreso, por que não apresenta essas coisas? Porque se a pessoa lê o livro todo, com certeza ela já deve ter passado por esse texto. Mas eu já imagino por que muitas pessoas omitem essas coisas. Veja, os outros membros, Ellen White falando dela com a família dela. Os outros membros da minha família não comem as mesmas coisas que eu. Ela disse aqui quais membros? Não. Então pode ser o filho, marido, pode ser sobrinhos, seja lá quem for. Alguns deles talvez não conhecessem tão bem a reforma. Enfim, ela continua.
Preste atenção, irmãos, no que ela vai dizer aqui agora. Não me ponham como o quê? Critério para eles. Ellen White falando, irmãos. Temos que considerar, né? Não me ponham como critério para eles. Se ela, que é profeta, que era profeta de Deus, assim agia, como nós devemos agir? Presta atenção agora. Deixo cada um seguir suas ideias quanto ao que é melhor para si. Claro, devemos levar em consideração, porque alguém pode pensar, então vai dar tudo errado, todo mundo vai fazer o que quiser. Sempre fica isso, né? Irmãos, Ellen White deixava de dar mensagem? Não. Com certeza, com quem essas pessoas com quem ela lidava já sabia. Ela já tinha dado a mensagem. Já tinha os escritos dela. Ela já tinha orientado. Daquele jeito lá como a gente leu hoje. Né? Lidando com as pessoas desse jeito. A parte dela ela já tinha feito. Então, deixo cada um seguir suas ideias quanto ao que é melhor para si. Olha o que ela vai dizer agora. Não obrigo a consciência dos outros pela minha. Ellen White. É importante, né, ter um exemplo de alguém que de fato a gente sabe que era cristão de verdade. Uma pessoa, veja, são princípios. Uma pessoa não pode ser critério para outros em questão de quê? Nem nesse assunto. Então, muito cuidado, irmãos. Às vezes a pessoa diz assim, não, come isso aqui, é bom, come isso aqui, não sei o quê, fica insistindo. Ele não sabe o erro que está cometendo. Eu sei que, como eu falei ontem, muitas vezes é com boa intenção. De fato, aquilo que ela está oferecendo é bom mesmo, e tudo. Mas, a partir do momento que você aprende isso aqui, aprenda a ser mais respeitoso, a ter mais cautela. Uma coisa é você oferecer e orientar. Outra coisa é você deixar a pessoa livre para escolher. Impossível, olha o que ela vai dizer, é fazer uma regra para ser seguida por todos. Impossível é o quê, irmãos? Quem foi que disse isso? Inspirada por quem? Por isso que ela diz, não faça do seu regime alimentar uma regra. Há em minha família pessoas muito amantes de feijão, ao passo que para mim ele é o quê? Vê. E olha que o feijão da época dela era ainda bem mais saudável do que o da nossa época. E mesmo na nossa época ainda o feijão é saudável. Que ainda, eu acredito que não mexeram muito no feijão, né? Mas pode ser que já tenham mexido, aí que o negócio tá feio. Então. Mas veja, levando em consideração que o feijão, vamos colocar o feijão dela lá, era saudável, mas para ela era um veneno. Aí, se ela não soubesse respeitar a liberdade de consciência, ela poderia fazer com que os outros não comessem feijão também, só porque para ela é um veneno. Mas sabendo ela que o feijão é bom, é benéfico ao organismo, mesmo que não seja para o dela, ela tem que respeitar se os outros comem. Porque às vezes aquilo ali faz mal para mim, aí eu quero fazer com que os outros não comam aquilo ali, porque faz mal para mim. Não, meu irmão, não come isso não, porque acontece isso. Mas eu tenho certeza, se é só no meu organismo que acontece isso. Então por isso que a gente tem que ter cuidado. Claro que existem coisas que está escrito que é venenoso, que faz mal e tudo bem. E aí ela continua, manteiga nunca é posta na minha mesa. Mas há membros da família que preferem usar um pouco desse artigo fora. Existem pessoas que gostam de usar fora da mesa. Aí ela diz assim, ó, estão na liberdade de fazê-lo. Ela não dava. Não tinha lá isso na casa dela para o alimento. Mas se o indivíduo traz da casa dele, depois da refeição ele quer ir lá comer, respeita ele. Ele já foi orientado em algum momento, já recebeu a informação, a decisão é dele. Nossa mesa é posta 2 vezes por dia, era assim na casa de Ellen White. Mas se há pessoas que desejam alguma coisa à noitinha, ou seja, no começo da noite, né? Não há nenhuma regra que os proíba de obtê-la. Eu já conheci pessoas da reforma de saúde que à noite elas não deixavam o visitante comer na casa dela. Mesmo que o visitante não soubesse dessas coisas, trouxesse às vezes a comida, e aí elas
Já teve caso de estarem num local que não era nem casa de um nem de outro. E tinha uma cozinha à parte. E essa família, que não comia à noite, trancou a cozinha, levou a chave, e a outra família que foi comer não conseguiu. E tinha uma criança, e a criança chorou a noite toda com fome. Então, irmãos, o legalismo, ele deixa as pessoas complicadas. Existem pessoas que não estão sabendo lidar com muitas coisas. E essas são um perigo. Olha o que diz aqui, Nossa mesa é... Já li, não foi? Não há nenhuma regra que os proíba de obtê-la. Ninguém se queixa nem sai da mesa insatisfeito. Imagina você... A gente muitas vezes vê Ellen White como alguém que devia ser, né? Rapaz, devia ser difícil estar perto de Ellen White. Mas ela consegue separar, né, o pecado do pecador. Esse é o problema que nós temos. A gente mistura tudo. E a gente só enxerga o pecado. E aí vai querer dar a pancada no pecado, atinge o pecador junto. Uma variedade de comida simples, saudável e apetitosa é sempre proporcionada. Mas ela deixava que as pessoas escolhessem. Olha o que ela diz aqui, Spalding Magan. O IAG publicou essa coleção. Está no volume 1. Nosso próprio estômago não pode ser tornado o quê? Regra para medir o regime alimentar de todos os outros. Porque existem casos de pessoas que estão entendendo certas coisas erradas. E acha que está entendendo certo. E aí ela quer tornar aquilo uma regra. Não, mas está no espírito de profecia. Certo. Mas será que você entendeu errado? E mesmo que esteja certo, a pessoa, você ensina ela, o que ela vai fazer com aquilo que você ensinou é dela com Deus. É da conta dela com Deus. Você, inclusive, um dos mandamentos de Deus diz para não fazer o que? Deuses, né? Ídolos. E nós, muitas vezes, nos fazemos de deuses na vida de alguém. Querendo ser Deus na vida dela. Querendo que ela se submeta ao que eu quero. Ao que eu ensino. E eu imponho como se eu fosse um Deus. Então, até nisso eu quebro um mandamento. Olha o que diz aqui. Agora, pronto. Passamos pela parte da questão da alimentação. Passamos pela parte dos pecados como membros, uns com os outros. Agora vamos para a parte final, que é a parte na família. Vamos falar como lidar com a questão dos filhos e entre marido e mulher. No livro Orientação da Criança. Vossos filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Irmãos e irmãs confiados ao vosso cuidado, por vosso Pai Celestial, a fim de que os prepareis e eduqueis para o céu. Olha o que ela vai dizer agora. Quando o estáis manobrando com tanta aspereza, como frequentemente o fazeis, considerais que Deus vos chamará às contas por esse trato. Você já parou para pensar que muitas vezes você é muito bruto, muito grosseiro, muito impaciente com a criança, com o filho? Você já parou para pensar que Deus vai pedir conta disso? Olha o que ela diz, não deveis tratar vossos filhos com aspereza. Olha o que ela vai dizer agora. A criança não é um cavalo ou um cão para ser mandada autoritariamente segundo a vossa imperiosa vontade. Então, vai ter texto que ela vai dizer que as ordens dos pais, elas têm que ser obedecidas? Tem. Mas como é que os pais têm que lidar com os filhos? Vamos lá. Dirigir o desenvolvimento da criança sem estorvá-lo por meio de um governo indevido deve ser objeto de estudo, tanto por parte do pai como do professor. As regras demasiadas são coisa tão ruim como a deficiência delas. Então, dois extremos. O liberalismo, né? É passar a mão demais, fechar os olhos demais, e o outro é regra demais. Parece um batalhão. Parece um exército, uma coisa militar. E como era com os judeus, né?
Não sei se vocês já leram textos que diz que os judeus, tinha judeus, os leigos, né? No sábado, eles, quando viam um fariseu vindo, eles se escondiam. Será? Olha como era marcante, né? Quando via um fariseu vindo, o indivíduo se escondia, porque sabia que já ia ser julgado e criticado, porque era regra demais. E muitas delas nem está na inspiração, né? E aqui ela aplica também para a família. Ela diz assim, ó, o esforço para se quebrar a vontade de uma criança é um erro terrível. Os espíritos são constituídos diferentemente. Conquanto a força, isso aqui é importante, conquanto a força, o forçar, possa conseguir uma submissão o quê? Aparente. Com muitas crianças, o resultado é uma mais decidida rebelião do coração. Então, aparentemente, você conseguiu a submissão dela. Mas no coração dela, ela está com raiva, com ódio. Quando ela tiver oportunidades, ela vai fazer exatamente aquilo que ela está sendo proibida de fazer, porque não está sabendo lidar com ela, como orientá-la, como lidar com a situação. E aí diz assim, ó, mesmo que o pai e o professor, isso serve para os professores também, né, que lidam com crianças, consiga impor a sujeição que deseja, o desfecho poderá ser não menos desastroso para a criança. Então o indivíduo ele pode conseguir impor, forçar, mas ele vai estar criando um monstro. Ele vai estar criando um monstro. Então, uma criança, isso tudo está no livro Orientação da Criança. Ó. Uma criança pode ser ensinada de maneira a não ter vontade própria. Sua individualidade pode emergir na da pessoa que lhe dirige o ensino. Sua vontade para todos os intentos e desígnios está sujeita à de seu mestre. As crianças, agora veja se isso é bom, viu? As crianças assim educadas serão o quê? Sempre deficientes em energia moral e responsabilidade como indivíduos. Não foram ensinadas a agir movidas pela razão ou por princípio. Sua vontade foi controlada por outros e a mente não foi chamada a expandir-se e fortalecer-se pelo exercício. Então ela passa a ser meramente um robô, uma marionete. E quando vier as situações difíceis da vida, como sempre alguém tomava a decisão por ela, como sempre alguém escolhia por ela, ela não sabia tomar decisão, não sabia fazer as escolhas, porque ela era meramente uma sombra, a mente dela era controlada pela mente de outro. Quando ela estiver sozinha, numa situação que ela precisará tomar uma decisão séria, ela não vai saber tomar. E quando ela for adulta, ela vai ter muitas dificuldades na vida. Muitas dificuldades. Tem um videozinho no Instagram de um japonês, e ele está como se fosse numa rua estreita assim, e ele coloca umas cordas assim, uma assim, outra assim, coloca várias cordas. E ele tem uma criancinha, que eu acho que deve ter uns 3 anos de idade, não sei. É pequenininho assim, o filho dele. E ele passa pelas cordas, passa por cima, e vai até uma certa distância, fica mais ou menos onde o irmão está, e a criancinha aqui. E ela fica olhando para as cordas assim, e chamando o pai, para o pai pegar ela e passar. E o pai fica lá olhando para ela. E ela chamando o pai, olhando para um lado, para o outro. Aí daqui a pouco, ela começa, pega uma corda, aí levanta. Aí passa de uma corda, porque o pai coloca uma corda na frente da outra, assim. Cada uma de um jeito, assim. Aí ela se depara com mais 2 cordas. Aí ela já conseguiu passar por uma, né? Aí ela fica agora, aí ela começa a chamar o pai de novo. E o pai lá, só olhando para ele. Aí tem hora que o pai é quem chama, venha. E aí tem uma hora que o menino olha assim, aí mexe na corda, mexe, daqui a pouco passa por cima da corda. Aí falta mais uma. Aí ele já não chama mais o pai. Ele olha para a corda, começa a pensar, e daqui a pouco pega a corda e passa por baixo e vai. Aí o pai faz aquela alegria, o menino fica, né, empolgado, ou seja, recompensa o filho, porque ele mesmo ajudou o filho a tomar as decisões. Coisas simples. Mas desde criancinha, ele foi ensinado a aprender a tomar, para quando ele se vê
no futuro, em decisões, que tiver que tomar decisões difíceis, ele poder saber, porque nem sempre o pai e a mãe vai estar lá. E por isso que essa geração de hoje tem muitas dificuldades de tomar decisões. E quando se vê em situações difíceis, se desesperam, entram em depressão. Olha o que ela diz aqui, ó. Nós temos uma individualidade particular nossa. Aqui está falando de marido e mulher. E a individualidade da pessoa nunca deve emergir, da esposa nunca deve emergir na do esposo. Então o esposo ele não deve controlar, a esposa ela não deve ser. A submissão que Deus fala, primeiramente tem que levar em consideração o que o próprio Cristo falou, né? Na verdade, Paulo que fala, né? Que tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Se o indivíduo não ama a esposa como Cristo ama a igreja, então a submissão dela a ele vai ser muito perigosa. Porque Ellen White diz que a esposa não foi criada nem para ser pisada pelo homem e nem para estar acima dele, mas lado a lado. Então, um não deve imergir a individualidade no outro. Tem que ser uma cooperação, uma combinação, tem que haver um diálogo, tem que haver muita conversa, combinar, orar juntos, buscar a Deus juntos para tomar as decisões. Olha o que ela diz nesse de baixo. Isso tudo está em mente, caráter e personalidade. Devemos nutrir o quê? Amor e respeito mútuos, ou seja, um pelo outro, por igual. Lembre-se que não é só amor, mas respeito também. O respeito tem que existir. Ainda em mente, caráter e personalidade. Eu até errei aqui, ó, mente e caráter. Em vossa união, aqui é falando do casamento. Em vossa união vitalícia, deve ser, né? Vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Olha o princípio, cada um deve promover a felicidade de quem? Do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Então você tem que, num casamento, saber que você entrou nesse casamento para fazer o outro feliz. Cuidar do outro, não controlar, dominar o outro. Mas para fazer feliz, servir um ao outro, não abusar um do outro. Mas, ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro a sua própria individualidade. A mesma coisa de questão da consciência. Deus é o dono da vossa individualidade. A ele deveis perguntar, que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito da minha criação? Então Deus vai orientar, e um ajudando o outro. De um tempo para cá, de uns anos para cá, né, várias doenças e várias coisas foram surgindo, né? Foram dando nomes. Aí uma delas é o narcisismo, né? É chamado de narcisismo. Que é muito esse problema do que a gente está trabalhando aqui. E a gente conhece pessoas que o casamento acabou. Pessoas da verdade presente. O casamento acabou porque um dos cônjuges era um tirano. Era um tirano. Queria controlar tudo. A outra pessoa, no caso a mulher, era quem trabalhava e sustentava, enquanto quem queria controlar as finanças e outras coisas era o homem, que não trabalhava. E essa pessoa durou alguns anos nessa situação, mas ela não suportou, ela não aguentou. Porque tudo a pessoa queria controlar. Quando era para fazer culto, pegava os textos do Espírito de Profecia para estar dando lição de moral, passando nos erros delas, porque delas, no caso, da esposa. E isso foi saturando. Foi se desgastando. A gente sabe que não é justificativa, mas quem se torna uma pessoa assim não sabe o mal que está fazendo. Não faz ideia e muitas vezes desvia as pessoas. Essa pessoa, inclusive, ela passou a ter dificuldades em ouvir o Espírito de Profecia, porque o Espírito de Profecia só era usado para mostrar o erro dela. A outra pessoa nunca estava errada.
O espírito de profecia era só usado para dar pancada na outra. E ela tomou um certo desgosto disso. Então, essas coisas acontecem. Quantas mulheres não sofrem por conta disso, de autoritarismo, de imposição, e muitas vezes tem medo. Então não é um casamento mais por amor, não é uma coisa que é mais voluntária, prazeroso. É como se fosse um regime militar, é como se fosse uma coisa só porque não tem saída. E quantas pessoas, principalmente mulheres, passam por essas coisas porque o homem não sabe lidar com a individualidade da mulher, não sabe respeitar a consciência dela, não sabe dialogar, não sabe ser parceiro da pessoa. Então temos que aprender mais isso, ter mais paciência e se sacrificar mais. Olha o que diz aqui, ó. Deixa eu passar. O lar adventista, eu finalizo com esse texto, esse estudo daqui. Nem o marido, nem a mulher deve buscar o quê? Dominar. É difícil isso pra gente. A nossa natureza, ela quer isso. Por isso que eu falei ontem, podemos estar desenvolvendo a imagem da besta em nós. E quando a marca da besta vier, não será muito difícil a gente aceitá-la. Porque a imagem, o caráter da besta já foi formado. O que é uma besta? É um animal. Como que funciona um reino animal? O mais forte domina o mais fraco. E o mais fraco se submete por medo, não por amor. Medo das consequências. Medo muitas vezes de ser morto. No caso de casamento, a mulher medo de apanhar. Às vezes já apanha. Medo de até mesmo de ser morta. E muitas outras coisas. E muitas coisas tratadas à base de grito e essas coisas. E a gente tem que orar a Deus, pedir muito a Deus para que Deus nos ajude nessa situação. Porque nisso tudo, Deus pode nos ajudar a trabalhar tudo isso. Veja, o Senhor estabeleceu o princípio que guiará esse assunto. O marido deve amar a mulher como Cristo a igreja. E a mulher deve respeitar o marido. E amar o marido, deve respeitar e amar o marido. Ambos devem cultivar espírito de bondade, resolvidos a nunca ofender ou prejudicar o outro. Não procureis, olha que importante, ó, não procureis obrigar o outro a proceder como desejais. Não podereis fazer isso e ao mesmo tempo conservar o amor mútuo. Então, irmãos, muita leitura hoje. A gente leu muito. Tudo está escrito. Tudo dá inspiração. Agora, o que cada um vai fazer com tudo isso que a gente aprendeu é entre o indivíduo e Deus. Que Deus nos ajude. Porque não é fácil. A nossa natureza, ela é inclinada a cometer esses erros. E aí vem bagagem de herança hereditárias, tendências hereditárias, coisas que a gente adquiriu ao longo das nossas vidas e coisas que a gente contempla também. E Deus ele está trabalhando no povo para trazer de volta todo mundo para os trilhos, em tudo. Amém. Então, a gente vê que Deus ele tem trabalhado progressivamente. Há uns anos atrás nós aprendemos as reformas. E aí fomos sendo reformados por Deus. E aí veio reforma de saúde, reforma no vestuário, se abster de certos tipos de entretenimentos que altera o funcionamento dessa área do cérebro, do lobo frontal, que é justamente essa área do cérebro que toma a decisão. Que é aqui, o lobo frontal. É a área onde a gente diz sim e diz não. Onde a gente escolhe, a razão, é o juízo da gente. E por que vocês acham que muitas igrejas e muitas outras coisas usam métodos de coaching, por exemplo, que são manipulações e métodos de hipnose com outros nomes, que é para anular, inibir o funcionamento do teu juízo, que é para tu não poder conseguir discernir o certo do errado e tomar todas as decisões por sentimento, por impulso.
E isso também é uma forma de anular a liberdade de consciência. E isso está acontecendo. Então, nisso, Satanás trabalha também. E Satanás tem trabalhado muito forte em todas essas coisas. Então, se nós aprendemos a nos abster de todas essas coisas, agora falta dar os passos no que a gente aprendeu aqui, em coisas mais pessoais, coisas mais que aparentemente são mais simples, são coisas do nosso cotidiano. E que se começa assim, mas vai deixando, vai ficando assim, ó, é uma bola de neve, vai aumentando. E aquilo vai amadurecer como um tumor. E hoje talvez não seja maligno, ainda esteja em tempo. Mas pode ser que mais tarde esses defeitos de caráter se tornem tão malignos que não possam mais ser arrancados sem que seja ceifada a nossa vida. Então que Deus nos ajude. A gente vai dar uma pausa. No próximo estudo, a gente vai falar sobre o mau uso da liberdade de consciência, mais alguns detalhes que a gente vai ver com relação a esse estudo. Então, podemos orar? Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Meu Deus, obrigado por tudo isso. Essas mensagens são muito duras para a gente. O nosso eu, meu Deus, não gosta dessas coisas. Nossa natureza reluta contra tudo isso. Somente a tua natureza divina, controlando e subjugando a nossa natureza carnal, é que podemos viver tudo isso, meu Deus. Nos ajuda nessa obra. Nos ajuda porque precisamos, meu Deus, da tua ajuda para renunciar ao nosso eu, nos esvaziar do nosso eu. E só com a tua ajuda, com a tua atuação em nós é que isso é possível. Que teu Santo Espírito atue com mais poder e intensidade em nossas vidas. Tudo isso, meu Deus, em cada coisa do que lemos, qualquer um de nós, ou talvez todos nós, caímos em algum ponto. Que o Senhor nos ajude a reconhecer, nos ajude a enxergar aonde podemos estar falhando. Ainda não é tarde, porque se o Senhor nos trouxe aqui, é porque o Senhor ainda está nos dando chance. Amém. E obrigado porque não merecemos, meu Deus, é pela graça do Senhor. Que o Senhor nos ajude a trabalhar tudo isso em nossas vidas. Que os anjos do Senhor continuem conosco, nos guardando tudo isso aqui, não permitindo que o mal chegue aqui, nem nada, para que então possamos continuar na tua presença. Amém. Que todas essas coisas sejam para a honra e glória do Senhor e que se cumpram conforme a tua vontade. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.